Olá pessoal, então vamos dar continuidade aí nesse bloco da série. Eu acho que finalmente com esse vídeo eu espero concluir esse bloco que é como chegaram os Vedas, ok? E eu tenho algumas coisas aqui para finalizar esse bloco. Antes de fazer isso eu vou recontextualizar rapidamente o que foi feito até aqui, porque nesse bloco eu vou fechar, vou concluir, nesse vídeo eu vou concluir o bloco, tá? Então vamos lá. Recontextualizando o assunto que eu mencionei lá atrás, ok? O que são os Vedas? São os textos dos conhecimentos trazido pelos Devas. Os Vedas os Vedas são divididos em organizações sociais e organizações espirituais, ok? Lá no primeiro vídeo, o que são os Vedas, você vai poder ver isso com mais calma, mais bem preparado. E os Devas? O que são os Devas? Os Devas são uma categoria superior de seres humanos, ok? Eles possuem formas humanas, características humanas, porém a qualidade tecnológica do material cujo corpo dos Devas é produzido é de uma qualidade bem melhor, ok? Já o processador, que é o cérebro dos Devas, também a qualidade é superior ao processador da máquina, que é o corpo humano. Estou falando, quando eu menciono processador, que você faça a relação que é o cérebro. O cérebro é o processador da máquina, que é o corpo. E é esse processador que nós utilizamos como veículo para nos manifestar através desse corpo, ok? Muito bem. Agora, como é que os Devas chegam até o planeta Terra? Eles vêm de uma região, do nosso ponto de vista, distante. Do ponto de vista deles, com a tecnologia que eles dominam, é próximo, entendeu? Assim, para eles, cobrir as distâncias intergalácticas não é exatamente uma dificuldade, ok? Mas, de qualquer maneira, eles vêm com equipamentos conhecidos como Vimanas. Eu vou falar o que são Vimanas agora. E eles são muitas categorias de Devas, tá? São muitos Devas. E é como um governo que tem muitos funcionários, e cada grupo de Devas aí administra um arquipélago de aproximadamente 9 ilhas, que são planetas parecidos com as características do planeta Terra, capazes de produzir, são pequenos sistemas solares, são sistemas solares aí espalhados na região da galáxia, e esses sistemas solares possuem condições em que aparece um planeta semelhante ao da Terra, com algumas características diferentes, talvez algumas variações, mas com capacidade de produzir aí um produto local, que é uma máquina com um processador capaz de inteligir, raciocinar e interagir. E aí assim são os chamados humanos. Por isso os Devas saem em grupos com as Vimanas, administrando essas regiões, e retornam para os seus locais de origem, porque eles também prestam conta para uma organização aí mais complexa, que envolve os cuidados com as colônias que são os seres humanos, onde nascem os chamados seres humanos. Tá? O que são as Vimanas? As Vimanas são naves espaciais, são os UFOs, né? A palavra Vimana, mana significa mente, e Vimana significa rápido como a mente, ok? Às vezes as pessoas avistam Vimanas e elas desaparecem muito rápido. É porque a palavra mana significa mente, e a palavra Vimana quer dizer isso, na velocidade da mente. Esses equipamentos viajam na velocidade da mente. A tecnologia que eles possuem permite esse tipo de movimento. Viaja na velocidade superior à velocidade da luz. E eles fazem isso através do éter, que está disponível no universo. Ok? Agora, como eles fazem isso? Para descobrir, você vai ter que estudar a matemática disponível que o Srinivas Ramanujan deixou aí algum tempo atrás. Os cientistas estão procurando, né, como fazer isso, mas
vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Bom, eu deixei aqui abaixo uma série de vídeos relacionados com Vimanas, tá? Você pode entrar ali, vai ter os vídeos que estão relacionados de documentários que foram relacionados com as Vimanas. Tem também alguns vídeos que que mostram Hitler e a suástica, ok? Que esses vídeos têm a ver, nessa relação de vídeos abaixo, é que o Hitler, ele foi, aqui dos grupos humanos, os alemães foram os primeiros grupos humanos a explorarem os Vedas de forma sistemática em busca de tecnologia alienígena. Sim, com um programa oficial de governo em busca de tecnologia e informação alienígena. Os cientistas alemães foram os primeiros a identificarem de maneira, digamos, oficial, de certa forma, séria, que o conhecimento védico não era exatamente um conhecimento humano. Por alguns motivos. Principalmente por conta da matemática, da física e das configurações de registros das posições astronômicas que está disponível dentro desses textos. Mas o motivo mais interessante é que dentro dos textos védicos que tratam do tema, está disponibilizado as informações, pelo menos algumas informações, porque muitas delas foram destruídas pelas invasões bárbaras que vieram a partir dos árabes e através do comportamento bárbaro dos ingleses, por conta de que eles eram cristãos, os bárbaros muçulmanos e os bárbaros cristãos. Ambos tentando destruir a cultura védica para impor o conceito de religião deles, e acabaram destruindo muitos textos védicos. E nessa destruição muito se perdeu. Mas o que restou deixou bem claro que haveria um tipo de informação matemática e um tipo de informação física dentro dos textos védicos que permitiria ao ser humano a produzir uma nave espacial capaz de fazer viagens, furar o tempo, por exemplo, e fazer viagens à velocidade superior à da luz. E esse conhecimento já está disponível nos textos védicos há centenas de milhares de anos atrás. Portanto, quando os cientistas alemães começaram a fazer experiências com essas informações, eles começaram a tentativa de produzir engenharia reversa e muitas outras descobertas que foram feitas a partir desse tipo de investigação que os cientistas faziam com os conhecimentos védicos. Daí o Hitler tirou muitas informações e é claro que a evolução na época, os cientistas alemães eram considerados os mais importantes do mundo. O Einstein é um produto alemão, o Heisenberger, que foi o Heisenberger, eu não sei exatamente como se soletra o nome dele, mas ele que produziu a bomba atômica, o Max Planck e muitos outros são todos dessa época. Eles são um produto gerado como consequência de muitas investigações nesses textos védicos. Para uma curiosidade aqui, na Índia nessa época ela estava dominada pelo Império Britânico. E como ocorreu a Segunda Guerra Mundial, alguns dos indianos não eram adeptos da filosofia do Hitler de pacifismo. Eles realmente queriam libertar o país usando armas. E tinha uma personalidade chamada Chandra Bose, que era um herói de resistência nacional, que era um soldado. E ele fez um acordo com Hitler de que quando os alemães capturassem soldados que estavam servindo a Inglaterra no exército, que eles devolvessem os soldados para esse Chandra Bose, que o Chandra Bose então organizaria a resistência contra os ingleses, lutariam contra os ingleses dentro da Índia. E também auxiliaria para que os pesquisadores alemães tivessem o mais acesso possível nos conteúdos dos conhecimentos védicos que o Hitler e a equipe dele tinham interesse. A suástica, que é um símbolo védico, o Hitler adotou como sendo o símbolo do seu partido, aquele símbolo que é
conhecido como símbolo do mal aí no Ocidente, na verdade é um símbolo védico e ele representa prosperidade, felicidade, evolução. Aquele símbolo é o símbolo védico. Aquele símbolo é o símbolo dos devas. O Hitler queria ser um deva, não é? Ele queria ser aí um deus, mais ou menos. E ele pegou esse símbolo e usou para si próprio como para indicar que ele então seria aí um ser, talvez, quem sabe, um ser divino, quem sabe aí um ser basicamente, sei lá, uma encarnação, alguma coisa nesse sentido. Acontece que as ideias dele, as teorias dele, o humor dele não tinha exatamente essa relação com os devas. Portanto, o que aconteceu foi um efeito contrário e o símbolo védico assumiu essa conotação negativa que o Hitler impôs sobre a suástica, não é? Sobre a suástica, e acabou gerando aí esse conflito de entendimento sobre o assunto. Tá? São curiosidades que eu estou traçando a relação de uma coisa com a outra. Mas após a Segunda Guerra Mundial, os cientistas, os americanos que foram investigar para descobrir a fonte, das informações, dos documentos que os alemães tinham para produzir aquele tipo de equipamento. Inclusive a bomba atômica, o Hitler teria produzido se não tivesse com a teoria de matar os judeus. E aí um deles, né, que produziu a bomba atômica nos Estados Unidos contra a própria metodologia do Hitler. Mas caso o Hitler não tivesse essa política de matar os judeus, possivelmente ele teria sim produzido a bomba atômica, porque a bomba atômica, o sistema de bomba atômica é das tecnologias disponíveis nos Vedas. Inclusive o próprio criador da bomba atômica, quando a bomba atômica explodiu, o teste foi feito, ele citou um verso que está no Bhagavad Gita, que é um dos textos védicos sobre o assunto, não é? Só para você ver a relação que uma coisa tem com a outra. O Hitler, ele estava então investigando todos os assuntos védicos, porque os cientistas alemães identificaram que as informações contidas ali tinham traços alienígenas ou traços de fora, e a tecnologia era superior. Eles passaram a fazer essas investigações. Quando aconteceu de os americanos entrarem e recolher esses documentos, eles começaram a investigar a importância que tinha esses conhecimentos védicos e também, como não são bobos, não são nada, começaram a investigar o assunto. A coisa foi a tal ponto que essas investigações védicas da NASA, que é a empresa oficial, o órgão oficial do governo americano, que trata desses assuntos de tecnologia de ponta, de tecnologia a tecnologia mais avançada, os tipos de tecnologia mais avançada que se tem no planeta, basicamente são produzidos na NASA, ou desenvolvidos pela NASA, ou são anexados, ou são comprados pela NASA e desenvolvidos pela NASA. Mas, veja bem, atualmente, o que eu quero dizer é que a partir dessa interferência dos alemães em busca do conhecimento védico, depois, inclusive, só para, desculpa aí, dar uma interrompida um pouco a mais no assunto, para os Vaishnavas só essa informação, né, que talvez outras pessoas não vão compreender. Nessa época, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, que era na época da Segunda Guerra Mundial, ele tinha muitos discípulos deles que eram alemães. A maioria dos discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati, fora da Índia, eram todos alemães. E esses discípulos, eles vinham para a Índia. Muitos deles, dessa ligação que a Índia tinha. A Alemanha tinha aí uma relação amorosa com a Índia, vamos dizer assim, devido a essa apreciação aos conhecimentos védicos. E o Hitler retirou o conceito de civilização ariana dos textos védicos, justamente porque os textos védicos ele está destinado à civilização ariana, ou seja, a civilização mais adaptada, a melhor das civilizações possíveis para os grupos humanos. E o Hitler queria ser essa civilização ariana. Portanto, ele começou a adotar todos os recursos védicos, tecnologia, filosofia, química e também, claro,
os símbolos místicos, entre eles o símbolo da suástica, ok? Mas voltando aqui ao ponto, quando nós temos os americanos entrando e recolhendo os documentos, eles então passam a fazer investimentos em cima dos textos védicos também. E esses investimentos, essa pesquisa, essa investigação, não é? Foi se desenvolvendo até o ponto em que, eu não sei se você sabe, quem costuma estudar ciência, cosmologia, astronomia, etc., está familiarizado com o conceito de bóson de Higgs, por exemplo. Esse conceito bóson, ele na verdade, ele foi criado por um físico indiano chamado, inclusive, também Chandra Bose. Não, alguma coisa Bose, não sei se é Chandra Bose, mas o sobrenome dele também é Bose. É um sobrenome muito comum na Índia, como Silva no Brasil, Pereira em Portugal. Na Índia é Bose, um nome muito comum, ok? E esse cientista indiano, alguma coisa Bose, que eu esqueci o nome agora, ele proporcionou os recursos, os conceitos que permitiram o Dr. Peter Higgs formular a teoria do bóson. Na verdade, a palavra bóson vem do sobrenome Bose. E as partículas pequeninas são chamadas bóson em homenagem a esse cientista indiano Bose, que inclusive me parece que ganhou o prêmio Nobel junto com outro cientista aí. Agora, o que acontece? Quando o Dr. Peter Higgs, a partir das fórmulas do Dr. Bose, começou a investigar essas partículas, ele criou então um mecanismo que permitiu que se montar uma máquina para identificar essa partícula. E quando a partícula foi identificada, ficou conhecida como o bóson de Higgs, tá? Por conta do Dr. Peter Higgs. O nome dele é Peter Higgs e o sobrenome ficou Higgs. E o bóson vem de Bose. Então, bóson Higgs, bóson de Higgs. É isso. Que na verdade é o equivalente do éter. Nos Vedas, o bóson de Higgs ele é traduzido como éter. É o quinto elemento: terra, fogo, água, ar e éter. É o quinto elemento, é o bóson de Higgs. O Einstein ele rejeitou a possibilidade do bóson de Higgs, que seria o éter. O Dr. Bose, então, contrariando essa afirmação do Einstein, foi lá e criou uma fórmula matemática para demonstrar que o Sr. Einstein estava incorreto nessa afirmação, e o Dr. Peter Higgs finalmente confirmou que não, o éter sim existe. Inclusive está disponibilizado aqui no link uma entrevista que o Marcelo Greiser deu para o programa Roda Viva, em que em determinado momento ele admite que o éter existe, ele admite claramente, sim, de certa forma o éter existe, e esse éter chama-se o bóson de Higgs na linguagem atual, ok? Mas o éter já estava previsto, o bóson de Higgs na linguagem dos Vedas chama-se éter, já estava previsto há centenas de milhares de anos atrás. E aí nós temos, nessa configuração, nessa busca aí de investimento da NASA, acabou que a NASA, então, finalmente, através do avanço da matemática e da física, através da mecânica quântica ou da física quântica e dos avanços dos princípios da matemática deixados pelo Srinivas Ramanujan, que é um deva tridimensional, ou seja, um deva das ciências naturais, o chamado Rishi. Ele é um chamado Rishi das ciências naturais, né? E ele, como eu falei no vídeo anterior, ele deixou uma modificação fantástica no universo da matemática, e agora os cientistas, através dos cálculos de Ramanujan, eles estão tentando criar aí um mecanismo para fazer furos no tempo e assim poder fazer viagens intergalácticas, que é a mesma tecnologia que os devas têm. O ser humano está replicando, na verdade. O que o ser humano consegue é uma réplica, mais ou menos, do que já tem aí fora organizado. E aí o ser humano vai aos pouquinhos aprendendo a como fazer. E atualmente esse deva, esse Rishi Ramanujan, ele entrou, disponibilizou a matemática que permitiria o ser humano então a começar a montar o quebra-cabeça aí na terapia, não é? E aí conseguir o equipamento e quem sabe uma possível interação entre as duas comunidades. Nós não sabemos exatamente quando é que vai acontecer, mas a humanidade está caminhando para essa direção.
Muito bem. Então, agora, para finalizar esse vídeo, eu vou concluir o raciocínio de como os americanos foram investigando os Vedas e através da NASA, que é a agência mais importante do planeta em termos de tecnologia, é a empresa que reúne as mentes mais brilhantes do planeta. As mentes mais brilhantes do planeta desejam trabalhar com a NASA e a NASA deseja essas mentes mais brilhantes. Ela concentra a nata da capacidade de inteligência humana do planeta e em termos da sua versatilidade de inteligência. E eles construíram, através do avanço da física quântica, como eu disse, um supercomputador. E esse supercomputador baseado em física quântica, ele é todo escrito na linguagem do sânscrito. Ele é todo escrito, desenhado em sânscrito, que é a língua que é escrita aos Vedas. Ou seja, o sânscrito é a língua dos Vedas. E a NASA adotou o sânscrito como sendo a língua oficial dos computadores, do principal computador, que é o supercomputador baseado em física quântica. Dentro de pouco tempo, talvez 10 anos, todos os telefones do mundo, computadores, toda a tecnologia do mundo vai assimilar esse conceito que está sendo oferecido pela NASA, baseado no sânscrito. A linguagem toda fundamentada, todo o desenho criptografado dos computadores quânticos serão em base no sânscrito. Agora a pergunta é a seguinte: por que a empresa mais importante do mundo, por que as mentes mais brilhantes do mundo, os cientistas mais inteligentes do mundo adotaram para o supercomputador quântico mais moderno do mundo, no momento atual, o sânscrito como sendo a língua fundamental para esse equipamento? Por que não, por exemplo, por que não escolheram o egípcio? Seria elegante, não é? Imagina, egípcio, ou então mesopotâmio, que sabe aí, olha só, babilônio, não é? Os gregos não são o berço da civilização, o berço da filosofia, os pais do conhecimento? Por que não o grego então? Por que o sânscrito? Vocês podem conjecturar isso? Por que será que a empresa mais importante de tecnologia, as mentes mais inteligentes do planeta escolhem o sânscrito, que é uma língua, sei lá, dos indianos, povo primitivo, que adora vaca? Que estranho, você não acha? Então, vai considerando aí a possibilidade de que essas mentes brilhantes entenderam que o sânscrito e os Vedas não são uma tecnologia produzida a partir do ser humano, ok? Na verdade, os próprios Vedas informam isso. Os Vedas não são conhecimento humano, os Devas também não são seres humanos, só que de uma categoria superior. E o conhecimento védico é a inteligência desses seres humanos de categoria superior sendo processada ou adaptada para o nível do processador que é a inteligência humana, e já é uma bomba. Imagina o que tem mais pela frente, ok? Agora, você pode julgar aí com a sua própria inteligência, a sua própria experiência, o que está sendo dito nesses vídeos. Você pode investigar, estou disponibilizando aqui links, mas a verdade é que o sânscrito é a língua mais bem adaptada para entender o universo. O sânscrito é a língua mais bem adaptada para lidar com a tecnologia que envolve física quântica, ok? O princípio de número 3 que nós mencionamos no vídeo anterior, as três teorias que formam, que a teoria unificada é formada em três. São três posições teóricas que formam a teoria unificada que explica o universo, ok? Que dá a origem para as teorias das cordas, que é o número fundamental do universo já explicado nos Vedas. E, ao mesmo tempo, o sânscrito é a língua mais avançada em termos da capacidade que o ser humano teria de lidar com um equipamento linguístico que fosse de uma natureza superior e que pudesse aí representar a rapidez da tecnologia que está vindo com o conhecimento da física quântica. Portanto, o sânscrito está sendo redescoberto pela humanidade, ok? Com isso, a cultura védica também está sendo redescoberta pela humanidade, e acredite, isso vai fazer muito bem à humanidade, porque o conhecimento védico tem coisas muito importantes, maravilhosas,
e assim essenciais para a nossa sobrevivência, para a nossa evolução em termos materiais, físicos, culturais e espirituais. Isso eu vou falar no próximo vídeo, porque eu esperava fechar com esse bloco, mas falar dos assuntos védicos não é simples, ok? E se você está gostando de ouvir as informações que eu estou dando, você possivelmente vai gostar de saber que eu vou abrir um outro vídeo para fechar esse bloco. E se você não está gostando, possivelmente você nem chegou até aqui para assistir esse vídeo. Você não teve paciência, você não teve condições de chegar até aqui, tá? Aqueles que chegaram até aqui, aqueles que não fizeram truques, não pularam vídeos e realmente conseguiram chegar aqui, porque estão gostando e estão interessados e tem mais, ok? Namastê e até a próxima gravação.